Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu vou fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, amparada sempre pelo discurso ou a escrita ensaística e acadêmica, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse autor especificamente, não especificamente de um livro dele, que é o Sir Oswald Mosley. Oswald Mosley, que escreveu A Política do Fascismo Britânico. Tem essa edição desse livro aqui. Um outro famoso dele também é Os Fascismos Sem Questões sobre o Fascismo, né? E também o livro do David Shermer, Black Shirts, Fascism in Britain, que é da coleção da Ballantine Books, que veio para o Brasil como Rennes, mas esse exemplar especificamente não veio para o Brasil. E aí eu consegui num site de compra internacional e eu li esse livro brilhante, fala sobre o Sir Oswald Mosley. Sir Oswald Mosley, nascido em 16 de novembro de 1896 em Mayfair, na Inglaterra, e faleceu em dezembro de 1980 em Orsay, na França. Ele se autoexilou depois da Segunda Guerra Mundial na França e ele foi uma figura expoente do fascismo na Inglaterra. Não foi o precursor, teve alguns movimentos antes dele, já vamos falar disso, mas ele foi basicamente aquele que organizou o maior movimento fascista no período entre guerras na Inglaterra, né? Bom, eu gostaria antes de continuar, de fazer uma promoção do meu blog. No meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem o meu blog. Lá vocês encontram os meus livros para baixar. E eu tenho alguns livros sobre o tema de nacionalismo. Por exemplo, um deles é uma história dos movimentos nacionalistas, onde eu falo da União Britânica dos Fascistas, eu falo do Sir Oswald Mosley, e outros movimentos como o do Cornelius Codreanu, Leon Degrille, a Falange Espanhola, o integralismo lusitano, o integralismo brasileiro também, os movimentos nacionalistas de terceira posição na América Latina, na América Hispânica, até mesmo nos Estados Unidos. Então eu tenho um livro que eu falo sobre esse tema, vale a pena vocês conferirem, ele está para baixar em PDF, de fácil conversão para o EPUB, caso vocês forem ler no Kindle. Tem um livro também sobre a história da guerra, que me baseei muito no autor John Keegan. O John Keegan, que era britânico também, que escreveu sobre a guerra, e aí eu faço uma discussão na antropologia se a guerra e a beligerância é algo inerente ao ser humano ou não, né? Tem ali também um outro livro que é A Hispanidade para o Mundo Lusófono do século XXI, onde eu analiso a hispanidade para o mundo português, o mundo lusófono. Tá tudo na descrição, o link está na descrição desse vídeo, vale a pena vocês conferirem. E esse meu canal também, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, que é um projeto que dois amigos meus têm, que eles vão mineirando livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as idas ao cinema, as idas aos teatros, as visitas às exposições, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, a gente gasta para ficar mais rico, tá certo? Bom, o Sir Oswald Mosley, ele era descendente de uma aristocracia britânica que remontava 400 anos. Era de uma família aristocrata que remontava a sua nobreza a mais de 4 séculos. Por parte de seu pai, o Mosley herdou várias terras. Ele era um dono de terras, era uma pessoa da elite britânica, né? E ele pertenceu tanto ao Partido Conservador quanto ao Partido Trabalhista. Em 1922 ele foi parlamentar, ele estava no Partido Conservador. Depois no Partido Trabalhista ele vai ficar de 1924 até 1931
e aí ele funda em 1932 o New Party, o Partido Novo. E depois desse Partido Novo que vai ser um embrião para a BUF, a British Union of Fascists, que foi criada em 1932. E aí ele vai organizar o maior movimento nacionalista na Inglaterra da época, né? Ele escreveu vários livros, um deles é o Tomorrow We Live, de 1938, e o The Greater Britain, que também foi um livro muito famoso. Depois da guerra ele escreveu Faith and Plan, Fé e Plano, né? De 1958, um livro depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vai ser preso em 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e vai ser liberado em 1943. Depois da guerra ele tentou ressuscitar vários movimentos nacionalistas e tudo mais, mas ele acabou não vigorando muito, porque o fascismo tinha sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, e aí não foi muito vindoura essa tentativa de resgate do fascismo dele após a Segunda Guerra Mundial. Bom, ele foi casado com a Cynthia Mosley até 1933, e depois dele se casou com... Ela faleceu, né? Faleceu com um problema no intestino, um problema intestinal, e ela acabou falecendo em 1933, e ele se casou em 1936 com a Diana Mosley. Inclusive, ele convidou para o seu casamento o próprio Hitler, né? O Hitler foi convidado para ir no casamento dele. E ela tem fotos da Diana Mosley junto com o Julius Streicher, que era o Gauleiter ali, alemão, né? Acho que de Nuremberg, se não estou enganado, que organizava as reuniões de Nuremberg e tudo mais, que era notoriamente antissemita. Tinha um jornal, Der Stürmer, que era um jornal antissemita. Nessa época a BUF, a British Union of Fascists, começou a caminhar mais próximo do antissemitismo, mas não era a característica principal do movimento. Já vamos falar sobre esse movimento, que não era necessariamente antissemita, mas flertou com alguns de seus membros flertaram com o antissemitismo, né? Ele tinha um sujeito chamado Alexander Raven Thompson. O Alexander Raven Thompson era uma espécie de propagandista, uma espécie de Joseph Goebbels da British Union of Fascists, que foi considerado o Alfred Rosenberg britânico, né? Ele escreveu um livro chamado Civilization as Divine Superman, civilização como o divino super-homem, daquela ideia do Übermensch, do Nietzsche e tudo mais. E esse Alexander Raven Thompson então foi muito famoso por essa contribuição e por fazer parte do movimento da União Britânica dos Fascistas. Esse Alexander Raven Thompson, dizem que ele foi comunista antes de debandar para o lado do fascismo. Então ele é um comunista que migrou para o lado do fascismo, né? Bom, antes mesmo da fundação da British Union of Fascists, em 1932-33, você tinha Rota Linton Orman. Rota Linton Orman. Ela foi uma precursora dos movimentos fascistas na Inglaterra, e ela tinha sido uma motorista de ambulância. Ela foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial, e ela fundou esse partido. Ela tinha um sério problemas com drogas e álcool. Ela era dependente química, né? Tinha problemas com drogas e álcool, e ela vai falecer antes mesmo da Segunda Guerra Mundial nas Ilhas Canárias. Ela foi morar nas Ilhas Canárias, na Espanha, né? No Atlântico ali, e ela faleceu antes da Segunda Guerra Mundial. E ela tinha uma má fama também, porque alguns acusavam ela de ser lésbica. Não se sabia ao certo se ela era lésbica ou não, mas ela foi acusada de ser lésbica e tudo mais. E depois desse movimento dela vai ser criado o New Party, o Partido Novo, pelo Mosley, né? E aí vai ter a ascensão da British Union of Fascists. Ela criticava muito o Mosley por ele ter aderido ao Partido Trabalhista, o Labour Party. E aí ele vai ser ele pertenceu tanto ao partido dos Tories, dos conservadores, quanto do Labour Party.
E aí nessa época é a época que o Partido Trabalhista, inspirado pelo fabianismo, e o fabianismo vai inspirar muito também a British Union of Fascists, porque era a época do Keynes, John Maynard Keynes, das medidas keynesianas da economia, da intervenção do Estado na economia. Você tinha isso depois do crash de 1929 da Bolsa de Valores de Nova York. As ações caíram e era uma crise muito forte do capitalismo. Vários movimentos keynesianos surgiram ao longo do mundo, ao redor do mundo. Um deles, mais famoso, foi o New Deal dos Estados Unidos, por parte do presidente Roosevelt, né? Então, aqui no Brasil você teve o Getúlio Vargas regulando os preços com a intervenção estatal, queimando várias roças de café, jogando fora vários tonéis de leite para regular os preços e tudo mais. Então o nacionalismo da British Union of Fascists, que era corporativista, ele flertava muito com o fabianismo do Partido Trabalhista. Nessa época, os Whigs e os Tories deixaram de ser oposição. Tanto que você vai ter os liberal-conservadores juntos, tanto os Whigs quanto os Tories juntos, fazendo oposição ao Labour Party. E a British Union of Fascists era um movimento menor, mas chegou a ter mais de 50 mil membros. Era um movimento muito forte, assim, né, se você for comparar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a Falange Espanhola. Eu gosto muito desse tempo, porque meu avô lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos franquistas. E eu tenho um vídeo falando sobre a Falange Espanhola. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link, caso vocês queiram assistir meu comentário sobre a Falange Espanhola, tá certo? Bom, e a British Union of Fascists, ela era um movimento que não negava necessariamente o parlamento, mas ele tinha uma opinião muito incomum sobre o parlamento, e tudo isso está nesse livro aqui, A Política do Fascismo Britânico, um livro que era da antiga editora Epish, que lançou alguns livros do Sir Oswald Mosley. Inclusive tem uma citação do Gustavo Barroso, do integralista Gustavo Barroso, que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, era de Fortaleza, no Ceará, né? E ele faz uma referência à mãe do Mosley, porque o Mosley tinha uma mãe que também foi muito ativa no movimento, no início do movimento da British Union of Fascists, né? Ele faz uma referência à mãe do Mosley. Nesse livro ele vai explicar exatamente qual é a base ideológica da BUF, né? E aí ele fala, por exemplo, que a luta parlamentar é importante, mas ele fala que a questão do parlamento é uma farsa. Assim como o sufrágio universal, o voto também é uma farsa. Porque ele vai falar que, por exemplo, um parlamentar da situação ganha 10 mil libras para fazer sua política, e um parlamentar da oposição ganha 2 mil libras, um pouco menos, para fazer oposição. Então é uma coisa artificial, essa luta parlamentar é artificial, e os fascistas vão se opor à luta parlamentar defendendo uma maior atuação do executivo, sendo que esse executivo não deveria necessariamente passar por um parlamento que vai atrapalhar as suas medidas. Então, mas é claro, eles mirando os fascistas no poder. Quando os fascistas não estão no poder, são oposição, é claro que eles não defendem uma atuação mais forte do executivo. Aí o parlamentarismo cai muito bem quando eles são oposição. Ele fala, por exemplo, que os comunistas foram derrotados praticamente na Inglaterra em 1931. Basicamente os movimentos comunistas foram derrotados, as trade unions. Ele vai falar das trade unions, que são os sindicatos, né? Ele fala bastante desses sindicatos. E a luta operária, então, ela estava tendendo mais para o nacionalismo. Eles tinham a questão irlandesa, e os irlandeses tinham um movimento nacionalista também, do Eowyn O'Duffy. Eowyn O'Duffy, que lutou na Guerra Civil Espanhola, né, até escreveu um livro, a Cruzada Espanhola. Ele escreveu um livro sobre a sua atuação na Guerra Civil Espanhola, que o George Orwell vai escrever num dos seus ensaios no livro Homage to Catalonia, homenagem à Catalunha, né, lutando na Espanha, que foi traduzido.
ele vai fazer um comentário sobre a cruzada espanhola do Eoin O'Duffy. E o Eoin O'Duffy era um Ulster, era um do movimento Ulster da Irlanda. Embora os fascistas britânicos fossem protestantes, né? A sua maioria era protestante, os católicos irlandeses também tinham um movimento nacionalista. Os fascistas britânicos eram os black shirts, camisas negras igual do Mussolini, e os fascistas irlandeses eram os blue shirts, camisas azuis, igual os falangistas na Espanha, né? Bom, nessa época tinham vários partidos nacionalistas por toda a Europa, como o do Anton Mussert na Holanda, o Quisling na Noruega, o Leon de Gruyter, o Retismo na Bélgica, o Cornelius Codreanu e a Guarda de Ferro Romena, a Legião de São Miguel Arcanjo na Romênia. Então tinham vários movimentos. Antes da British Union of Fascists tinha a Imperial Fascist League, também foi um movimento de tentativa de introdução do fascismo na Inglaterra, cujo lema era For King and Country, pelo rei e pelo país. O rei da Inglaterra vai falecer depois, e a rainha Elizabeth II ainda era uma criança. E tinha um tio da rainha Elizabeth que ele era nacional-socialista declarado, ele era nazista declarado. Antes da Segunda Guerra Mundial começar, você tinha como primeiro-ministro o Neville Chamberlain. E o Neville Chamberlain fez vários acordos com o Hitler e o Hitler ia avançando por toda a Europa. Teve o Anschluss, a anexação da Áustria, a invasão dos Sudetos na Tchecoslováquia. E o Neville Chamberlain ia fazendo acordos e o Hitler ia se aproveitando disso. Depois veio o Winston Churchill e o Churchill tomou as rédeas contra o avanço do nazismo. E aí a história mudou completamente. Quando ele invade a Polônia, o Hitler, rompendo depois que o pacto de não agressão, o Winston Churchill vai declarar guerra à Alemanha junto com a França, e a França em 1940 caiu em apenas um mês de batalha, né? Teve a ocupação nazista da França. Bom, esse é outro tema. E os British Union Fascists, eles vão ter uma guinada junto com o nacionalsocialismo, e aí eles vão se aproximar de um antissemitismo, principalmente em 1937. Em 1937, o nome mudou para British Union of Fascists and National Socialists, União Britânica dos Fascistas e dos Nacionalsocialistas. Um nome que mais tarde ele vai ser removido e vai ser apenas conhecido como União Britânica, British Union. Eles vão tirar a palavra fascismo porque era uma palavra que já estava sendo pejorativa, principalmente no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, né? O Mosley se encontrou com Mussolini em diversas vezes e ele era mais próximo dos camisas negras do Mussolini do que dos nacionalsocialistas, embora tivessem elementos nacionalsocialistas também, como por exemplo o próprio hino Comrade the Voices. Comrade the voices of the dead, battalions of those who fell, that Britain might be great. Então, camaradas das vozes dos batalhões mortos, né? Que eles marcham em espírito com a gente. Essa é uma canção inspirada na canção Die Fahne Hoch, Bandeira Alçada, que é a Horst Wessel Lied, a canção do Horst Wessel, que era o hino nacional socialista alemão, né? E o Horst Wessel foi um militante do partido que morreu numa briga de rua. Ele tinha um tambor, né? E ele compôs essa música, Die Fahne Hoch. Ele morreu numa briga de rua nas mãos de militantes comunistas. E ele se tornou um símbolo, um herói do movimento e tal. E o Oswald Mosley vai copiar, então, até o ritmo do hino e tudo, ele vai pegar dessa canção do Horst Wessel, né? O Sir Oswald Mosley, ele ficou muito conhecido naquela série The Peaky Blinders. É uma série, principalmente nas duas últimas temporadas aparece ele, e aí tem todos esses detalhes do início da British Union of Fascists e tal. Tinha as open houses, que eram
os bares, basicamente, que chamavam de open houses, né? E eles tinham um headquarter, que era um headquarter, um quartel, né, do partido dos Black Shirts, dos camisas negras, da British Union Fascist, que se chamava Black House. Nessa Black House eles tinham lutas de boxe, esgrima, tinham refeitório, era mais ou menos no espírito espartano, né? Era como se fosse um ginásio esportista. E o próprio Sir Oswald Mosley, ele era muito defensor do masculinismo, da virilidade. Ele lutava boxe, ele era boxeador também, pugilista. Então eles cultuavam muito essas questões da virilidade, do guerreiro e tal. E nesse livro aqui tem uma parte que ele fala da seção das mulheres. Qual era o papel das mulheres? Uma vez a mulher sendo operária, ela entrava nesses direitos também que ele achava que os britânicos deveriam ter. Mas a British Union Fascist, ela era majoritariamente masculina, era um movimento muito mais masculino do que feminino, embora tivesse a própria mãe do Mosley e a Diana Mosley como lideranças femininas do movimento. Ele vai falar nesse livro aqui também sobre a liberdade. E o que é a liberdade para ele? Tem a liberdade de imprensa e a liberdade do cidadão comum. A liberdade do cidadão comum, ela está ligada à coletividade, não é a liberdade individual, liberal. Mas essa liberdade, ele fala que só é possível quando o sujeito tem tempo de lazer, tempo para cultura, quando ele ganha um bom salário, quando ele tem condições não precárias de trabalho, condições de trabalho que não são precárias e tudo mais. Então ele vai falar que essas condições que são a base da liberdade do cidadão. Então por isso que a British Union Fascist, ela vai se assemelhar muito com o movimento trabalhista nesse sentido, de defesa dos direitos trabalhistas e tudo mais, né? De um trabalhismo, vamos dizer assim, né? Como o próprio fascismo foi. O fascismo foi a Carta de Lavoro que inspirou a CLT brasileira, foi uma criação do Mussolini, né? Que o Vargas trouxe em 1943 para o Brasil, né? Bom, ele vai falar de outras questões também, como a questão do império. Aí ele vai falar do Império Britânico, que é um império multiétnico. E ele fala da necessidade da inclusão dos povos de outras cores, vamos dizer assim, de outras origens, que são súditos do Império Britânico, nesse movimento também. E ele acusa os bolchevistas, os comunistas, de instigarem o ódio dos homens de cor contra os europeus nas possessões do Império Britânico. As introduções das ideias comunistas estavam induzindo revoltas coloniais contra os brancos britânicos. E a British Union Fascist queria um império multiétnico cooperativo. Nesse sentido, eles não são racistas como os alemães, eles não eram racialistas como os alemães. Ele vai falar da questão da Índia também, ele tem um capítulo que ele só fala da Índia, que a Índia até então ainda era colônia do Império Britânico, né? A Índia só vai se libertar depois com o Gandhi e a luta contra o Império Britânico e o surgimento do país Paquistão. O Paquistão vai se desmembrar da Índia, o Paquistão que é muçulmano, né? E aí na Índia eles são hindus, e vai formar dois países, a Índia e o Paquistão, né? Então ele vai falando, mas naquela época ainda era todo o Império Britânico na Índia, né? E aí ele vai falar dessas questões referentes ao Império Britânico, que foge um pouco pelo fato da Alemanha ter perdido quase todas as suas colônias por conta do Tratado de Versalhes. A Inglaterra tinha muita colônia. Então a ideia do nacionalismo britânico, ela é um pouco diferente dos nacionalsocialistas nesse sentido, né? Tinha um judeu chamado Kid Lewis, que foi membro da União... do Partido Novo, né, do New Party, do Oswald Mosley, e ele era boxeador, era um boxeador judeu que fez parte do movimento precursor da BUF, né? Então vocês ficam sabendo que não necessariamente o antissemitismo era uma bandeira oficial, embora depois eles tivessem tendências antissemitas, mas no começo era um movimento nacionalista que aceitava inclusive judeus como esse Kid Lewis. Tem um filme que eu tenho um vídeo falando sobre ele, vou deixar na descrição desse vídeo também o link
para esse comentário que eu falo desse filme, que é o filme Liam. E esse filme conta a história de um desempregado da época da Grande Depressão na Inglaterra, que se junta à British Union of Fascists. É um filme muito bacana. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link caso vocês queiram assistir. Bom, esse Headquarters é conhecido como Chelsea Headquarters, o quartel-general Chelsea, né? E tinha o Lord Rothermere. O Lord Rothermere vai ser um barão muito endinheirado, de opulência, uma pessoa muito rica da elite, que vai financiar o Mosley, né? Ele vai financiar todas esse movimento da British Union of Fascists, né? Bom, tinha um caso muito específico no East End of London. O East End of London é uma região onde abriga uma grande quantidade de judeus. No livro ele fala que são cerca de 200 mil a 500 mil judeus que moravam na Inglaterra, nesse East End, e vai ter alguns episódios de violência contra essas populações. Também é um lugar onde tem as populações de imigrantes maiores. E aí teve uma batalha muito conhecida nesse lugar também. Teve a Batalha de Cable Street, que aconteceu em 1936. Os fascistas foram fazer um grande rally, né? Uma grande manifestação ali no East End, e os antifascistas e a população se opuseram. A população tinha mais de 100 mil pessoas envolvidas nesse movimento, e cerca de 5 mil a 10 mil fascistas foram fazer essa manifestação. E aí os antifascistas começaram a jogar pedras neles, inclusive uma pedra acertou o rosto do próprio Oswald Mosley, né? E aí ficou muito parecido, e aí ela se tornou um hino dos antifascistas contra o fascismo. Muito parecido com a Batalha da Praça da Sé entre os integralistas e a ANL comunista durante 1934, se eu não estou enganado, né? Aqui em São Paulo, em 1934, onde eles apelidaram os integralistas de galinhas verdes, né? E aí foi muito famosa essa batalha da Cable Street, que ficou muito conhecida, virou até música de banda de punk rock, algumas bandas, referências em filmes e tudo mais, aconteceu tudo isso daí, né? Bom, o Oswald Mosley vai ser preso em 1940 e solto em 1943. E ele vai tentar reviver nos anos 50 e 60 o movimento da British Union of Fascists, mas sem muito êxito, né? Um outro partido surgiu depois, que é o National Front. Esse National Front vai angariar e cooptar vários skinheads que depois vão se tornar neonazistas, né? E aí a história todos vocês conhecem. Eu tenho um livro que está no meu blog também, que se chama Cadarços Brancos, Entre o Sonho e a Barbárie, onde eu falo sobre os carecas brasileiros e os skinheads do mundo todo. Vale a pena vocês conferirem, né? O Oswald Mosley então faleceu em 1980 e a sua esposa Diana Mosley continuou com o seu trabalho. Ela escreveu um livro da sua convivência com Mosley, uma autobiografia, né? É muito famosa essa autobiografia dela, que conta os detalhes da vida íntima dela com o Oswald Mosley, né? O Oswald Mosley, ele tinha então toda essa questão da virilidade e tal. Ele lutou no Royal Flyer Corps na Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi aviador na Primeira Guerra Mundial. Primeiro ele estava no batalhão de artilharia, depois ele foi aviador, e a aviação era uma atividade muito intrínseca ao nacionalismo, aos fascismos, né? Boa parte dos fascistas vangloriavam a aviação como sendo uma atividade heróica e tudo mais, né? Bom, então é isso. Recomendo os livros do Sir Oswald Mosley. Esses livros aqui, esses aqui são da Epish e esse daqui da Ballantine Books, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!